Pronto, pessoal, vamos agora para a questão 27, que nós vamos responder a primeira tarefinha dessa questão e as outras nós vamos explicar mais ou menos como vocês vão fazer. Olha, na questão 27 diz assim, ó, observe no quadro abaixo algumas distâncias em quilômetros entre cidades brasileiras. Considere como esses amarelinhos seu ponto de partida, ou seja, de onde sai. Então, se eu for de São Paulo para São Paulo lá de cinza, não tem nada. Por quê? Porque de São Paulo para São Paulo não tem distância. De São Paulo para Rio de Janeiro, você pode observar, ó, dá 429. De São Paulo para Curitiba, 408. São Paulo para Belo Horizonte, 486, 586. De São Paulo para Salvador, 1962. Do Rio de Janeiro para São Paulo, 429. Do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro não tem nada. Por quê? Porque é o próprio Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para Curitiba, 852. Do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, 434. Você pode observar. É só você pegar a partida que está no vertical e você ir para o horizontal, que é o que está lá em cima. Quando você cruza os dois, dá justamente a distância de uma cidade para outra. Vamos lá. Então, dentro dessa informação, diz assim, ó, calcula a quilometragem total percorrida em cada viagem conforme os roteiros. Vamos lá. No primeiro roteiro, roteiro número 1, tá o quê? Ele está saindo de Salvador, na Bahia, indo para São Paulo. De São Paulo vai para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro volta para Salvador. Vamos lá. Salvador para São Paulo. Está justamente aqui, ó. De Salvador do Amarelinho para São Paulo, dá 1962. De São Paulo ele foi para o Rio. Você vai lá para a primeira linha de São Paulo e junta com Rio de Janeiro, que dá justamente 429. E para terminar, do Rio de Janeiro ele voltou para Salvador. Você vai para a linha do Rio de Janeiro e vai lá até o final que está Salvador, que dá 1649. Esse é o percurso. Eu sou apenas somar. Vamos lá. 2 mais 9, 11. 11 mais 9, 20. Coloco 0, vão 2. 2 mais 6, 8. Mais 2, 10. Mais 4, 14. Coloco 4. Vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 4, 14. Mais 6, 20. Coloco 0 e vão 2. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Então deu 4.040 quilômetros. Esse é o roteiro número 1. Vamos para o roteiro número 2. Eu não vou responder, vou só dar as dicas. Ele saiu de Salvador. É só olhar a setinha. De Salvador ele foi para Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. De lá ele foi para São Paulo. E de São Paulo voltou para Salvador. Vamos lá. Salvador para Minas Gerais. Você vai para além de Salvador e vai até... Minas Gerais não, Belo Horizonte, que é a capital. Salvador até Belo Horizonte, dá 1.372. Aí vocês vão colocar 1.372. De Belo Horizonte, eles foram para São Paulo. Aí você vai Belo Horizonte, que é na Serrinha, para São Paulo, que dá justamente isso aqui, ó, 586. Depois, ele saiu de Belo Horizonte, ou de São Paulo, e voltou para Salvador. Então, você vai de São Paulo, primeira linha, até Salvador, que é o final, que dá justamente 1962. Aí você vai simplesmente somar e colocar lá no roteiro número 2, certo? A gente vai agora para o roteiro número 3. No roteiro número 3 foi um percurso menor. Eles saíram, ó, pode observar, é só olhar a setinha, eles saíram de Belo Horizonte e foi para São Paulo. De São Paulo foi para Curitiba, lá no Paraná. De Curitiba voltou para São Paulo e de São Paulo voltou para Belo Horizonte. Vamos lá. De Belo Horizonte para São Paulo. Você vai em Belo Horizonte, que está na penúltima linha, e vai juntar com São Paulo. Está aqui, ó, 586. Aí você coloca 586. De São Paulo ele foi para o Paraná. Você vai para a primeira linha, que é o São Paulo, indo para o Paraná, lá na cidade de Curitiba. Tá vendo? 408. De Curitiba ele voltou para São Paulo. Aí você vai para Curitiba e junta com São Paulo, que dá justamente 408. E de São Paulo ele foi para onde? Voltou para Belo Horizonte. Então você vai São Paulo para Belo Horizonte, que é lá o penúltimo, na primeira linha, tá vendo? Que dá 586.
Pronto, pega os 4, soma e vai dar o terceiro roteiro. E agora nós vamos para o quarto e último roteiro, que é justamente o roteiro 4. Pode observar a setinha aí, eles saíram de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, foram para São Paulo, de São Paulo foram para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro voltou para Belo Horizonte. Vamos lá, Belo Horizonte, que ele saiu para São Paulo. Você vai para a linha de Belo Horizonte para São Paulo, dá justamente 586. De São Paulo, ele foi para o Rio de Janeiro. Você pega São Paulo para o Rio, que dá quanto? 429. E do Rio de Janeiro, ele voltou para Belo Horizonte. Você pega Rio de Janeiro, que é a segunda linha, e vai lá para Belo Horizonte, que dá justamente 434. Pronto. Soma e dá justamente o quarto roteiro. Pronto. Aí você tem encontrado os 4 roteiros. Depois de encontrar os 4 roteiros, você só pode fazer esse depois de encontrar os 4 roteiros. Não esqueçam disso. Ele pede o que na conclusão dessa questão? Qual a diferença de quilometragem entre o roteiro mais longo e o mais curto? Primeiro, qual a diferença? Quando você fala qual a diferença, você está falando de subtração. É uma conta de menos. Entre o roteiro mais longo e o mais curto. Você vai pegar o mais distante e vai fazer uma subtração. Menos o mais curto. E vai dar justamente a diferença. Vocês vão fazer a continha aqui nesse quadradinho e vai colocar a diferença entre o mais longo e o mais curto aí. Tá certo? Então não esqueça. Qualquer dúvida é só falar conosco lá no WhatsApp. Ok? Tchau, tchau.